Olá! O Poder Judiciário de Mato Grosso exibiu hoje a 13ª edição do programa Memórias do Poder Judiciário, projeto da Escola Superior da Magistratura desenvolvido pela atual gestão, para resgatar e preservar a história daqueles que trabalham ou trabalharam em benefício de uma justiça cada vez melhor. Nosso entrevistado hoje é o juiz aposentado Eldes Ivan de Souza, de 72 anos. Cuiabano, é formado pela Universidade Federal de Mato Grosso em 1976. Foi professor, agente fiscal de tributos da Prefeitura Municipal de Cuiabá e procurador da capital. Também militou na advocacia por vários anos. Em 1986 foi aprovado no concurso para juiz e, depois de aprovado, jurisdicionou as comarcas de Cáceres, Tangará da Serra, Rondonópolis e Cuiabá. Possui pós-graduação em Código do Processo Civil e Direito Civil. Se aposentou em 2003. Depois de aposentado, investiu na carreira de saúde e hoje é graduado e pós-graduado em acupuntura e também possui cursos em biomagnetismo e magnoterapia, que trata as pessoas com o uso de ímãs. E ele tem muitas histórias para nos contar. Dr. Eldes, muito obrigada por o senhor ter aceito participar conosco e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Eu quero deixar aqui o meu bom dia a todos e dizer que eu me sinto muito satisfeito, muito feliz de estar aqui reunido com vocês e poder assim compartilhar as nossas memórias do tempo em que atuamos como magistrado aqui na capital. Está conosco também a vice-diretora da ESMAJ, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Oi, desembargadora, tudo bem? Tudo bem, Maritza. É um prazer estar com você agora, nossa nova entrevistadora, substituindo a nossa Fernanda, também competente. Eu estou hoje aqui com o nosso colega, Dr. Eldes, foi meu colega lá da Vara Civil, quando era juíza da Vara Civil. Sempre estivemos juntos com ele, com seu filho Paulo, com a sua esposa Marli, que sempre esteve à frente lá também do gabinete. É um prazer, doutor Eldes, estar aqui com o senhor, reencontrando, relembrando os nossos tempos, conversando, falando para os novos juízes como como era a nossa vida no interior, contar para eles, né, como que era a diferença da vida de um juiz no interior de Mato Grosso e nos dias atuais, do agronegócio, da internet, do celular, que nem isso tinha, né? Exato. Então, para mim, é uma honra entrevistá-lo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos ter um bom papo. O prazer é todo meu também, tenho certeza. Vamos ter muitas histórias hoje para relembrar, né? E a gente já começa, doutor Eldes, querendo saber como que o senhor iniciou na carreira de juiz. A gente até descobriu que o senhor era um pouco tímido, o senhor contou para nós, e inclusive quando o senhor comunicou que ia fazer direito, algumas pessoas tentaram fazer com que o senhor desistisse, né, desestimular, mas o senhor persistiu e acabou aí ingressando na área de direito. Como que foi essa história? É interessante, a gente já tem isso dentro da consciência da gente, ela vai se formando, vai consolidando, e eu tinha bastantes irmãos, e quando eu dizia que eu ia fazer vestibular para direito, eles gozavam em mim, falavam assim, olha só, quer fazer direito? Ele não fala, ele brincava, né? Que eu não falava, que eu não conversava, que o advogado precisava ser uma pessoa expansiva, uma pessoa que contasse casos, e assim, né? E como eu era bastante tímido, eles me criticavam por causa disso. E uma vez eu me lembro que eu era bancário, devia ter o quê, 15 anos, por aí, estava saindo para ir para o banco, ao lado da minha casa, residia a professora Gracildes. Sim. Aí era muito amiga da minha mãe, da nossa família, ela nos conhecia, acompanhou a nossa vida.
Um dia eu estava descendo para ir para trabalhar, ela me chamou e falou assim, meu filho, vem cá, vem cá. Aí fui até a porta da casa dela, ela falou assim, olha, eu estou sabendo que você vai fazer vestibular para direito. Eu queria, ela com muita elegância, ela não quis falar que os irmãos estavam comentando, Estavam preocupados, nem né? que minha mãe estava falando alguma coisa. Ela simplesmente se comportou assim como alguém que queria me orientar, né? Eu estou sabendo que você quer fazer vestibular para direito, e eu estava pensando assim, que talvez fosse melhor você fazer vestibular para economia, né? Ser economista, fazer vestibular para letras e alguma coisa parecida, mas não direito, porque você é calado, você é muito sério, não é de conversar bastante. E o advogado precisa ser conversador, essas coisas, tal, tal. Aí eu olhei, falei para ela, professora, só dizer uma coisa para a senhora. Eu quero fazer direito porque eu tenho dentro de mim uma vontade muito forte de fazer a magistratura. Ela falou assim, o senhor quer ser juiz? O senhor não, você, né? Eu era criança. Você quer ser juiz? Eu falei, sim, eu tenho esse desejo muito grande no meu coração de ingressar na carreira da magistratura. E para mim chegar a isso, eu tenho que fazer direito, falei para ela. Se eu não fizer direito, não tem como eu prestar concurso público. E outra, o curso de direito vai também me oferecer uma ampla possibilidade de outros concursos. Se a minha missão não for exatamente a magistratura, eu posso, falei para ela, eu posso fazer concurso para defensor público, promotor de justiça, procurador do Estado, eu posso fazer concurso para fiscal de tributos nível superior. Eu tenho uma ampla oportunidade com o curso de direito, mas eu vou dizer para a senhora, a minha meta é sim fazer a magistratura. E fui muito feliz no vestibular, né? No concurso, e fiz direito, concluí o curso, e com isso eu tive 10 anos depois de formado, eu ingressei na carreira de juiz do estado de Mato Grosso. Para mim foi uma das maiores alegrias da minha vida. Foi uma das maiores realizações que eu consegui alcançar como pessoa, como profissional, porque eu já carregava essa vontade no meu coração e eu quando vi que isso se realizou, foi um momento de muita alegria, de muita felicidade, de muita dedicação, de muito compromisso com a missão que eu tinha acabado de assumir. Na Bíblia, nós sabemos que sempre fala do juiz. A Bíblia sempre tem passagens que fala do juiz. E ela sempre fala que para ser juiz tem que ter um dom que Deus, né, sopra em nossos corações. E ele soprou no seu, né, doutor Eldes? Sim, sem dúvida. E isso é a prova de que o senhor seria realmente o juiz dedicado, que fez um bom trabalho no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Eu né? sentia com muita intensidade, com muita força, a ação dessa força me direcionando para esse campo de trabalho. É por isso que eu costumo dizer que foi um dos momentos de maior felicidade na minha vida. O senhor, com 15 anos de idade, já sabia disso. Já. E que bom também que as pessoas que tentaram desmotivar não conseguiram, né? E o senhor acabou aí se realizando profissionalmente, se descobrindo, né? E isso é muito bacana e serve também de exemplo para outras pessoas, né? Que a persistência, a gente pode chegar onde quiser, né? Com aquele nosso sonho e persistindo para que ele se realize. Muito bacana, desembargadora. Bem,
Eu queria perguntar para você, né? A gente sabe porque nós fomos colegas, mas eu quero que você nos fale, né? Como era ser juiz na década de 80, né? 90, quais as maiores dificuldades que você teve? Por favor, nos diga sobre essa questão. Olha, com toda a sinceridade, as dificuldades existiram, existem e vão continuar existindo. Mas quando a gente é vocacionado, quando recebe essa coisa como um chamado, né, a gente não sente, é impressionante isso. É até difícil de expressar, de encontrar a palavra certa, mas a gente não sentia assim a dificuldade como um obstáculo, como um empecilho. O que a gente vê comparando o antes com o hoje, nós não tínhamos internet, né? Não havia internet. Computador? A nossa ferramenta de trabalho... Computador tinha? Não tinha computador. A nossa ferramenta de trabalho era a máquina de escrever, era aquela antiga Remington, bem antiga. As sentenças eram datilografadas, os despachos, tudo datilografado. Quando errava, você tinha que estar raspando, estar corrigindo com carbono, né? Então, essas eram as dificuldades materiais. Comparando com hoje, a gente vê que é totalmente diferente, né? As nossas pesquisas? As pesquisas eram... Não eram no Google? Não tinha, né? Eu, por exemplo, eu fazia assim, eu tinha mais de 2.000 livros, uma biblioteca muito grande, muito boa, porque eu considerava o seguinte, eu falava assim, eu tenho que ter ao meu redor um hall de mestres, né, que à medida que eu precisasse recorrer a eles, eles estavam ao meu dispor. Então, se eu estava sentenciando, eu precisava recorrer a fazer uma consulta com o Washington de Barros, eu ia lá na biblioteca, pegava o Washington de Barros, pegava Silvio Rodrigues, pegava esses autores mais destacados naquela época, né? E então essa era a forma. Até mesmo, às vezes, a gente queria procurar um sinônimo de uma palavra. Hoje está a coisa mais fácil. Você vai no celular, você vai lá no Dr. Google, ele te dá, eu quero saber o que significa isso. Naquela época, não. Eu, por exemplo, tinha um dicionário do Aurélio, aquele dicionário grosso, né? Então, você tinha dúvida no emprego de uma palavra, do seu significado, você tinha que estar pesquisando, olhando. Então, eram essas coisinhas do dia a dia, né? A nossa pesquisa de jurisprudência, né? Jurisprudência. Você também assinava a revista dos tribunais que publicava? Eu tinha a revista dos tribunais, eu tinha Alex, eu tinha a revista Forense. A revista Forense. Porque era ali que tinha as decisões, né? Depois de 1 ano e 2 anos depois de publicado, verdade, né? É verdade. Que chegava às nossas mãos depois de 2 anos. E hoje não, hoje nós temos essa facilidade, né? Você já encontra rapidamente. Não, hoje nós assistimos os julgamentos, né? É verdade. Hoje a gente assiste ao vivo, né? Pela internet os julgamentos. Agora, fazendo um paralelo com essas dificuldades iniciais, né? No uso do maquinário, com o computador, quando eu cheguei aqui na capital, por volta de 1974, 75 mais ou menos, aqui em Cuiabá ainda não se usava o computador. O computador dos anos 90. Então eu quando fui para Rondonópolis, eu comecei a aprender, senti a necessidade de aprender a mexer com o computador. Tinha um funcionário do Fórum de Rondonópolis, o cartório distribuidor, ele mexia com o computador. Aí eu pagava ele para ele me ensinar a mim, ensinar a minha esposa, porque minha esposa era minha secretária. Ela que fazia audiência comigo, Marli que fazia audiência comigo. Sim.
Então, eu dava uma gorjeta para ele me ensinar a gente como que mexia. E aí eu fui aprendendo. Tanto que em Rondonópolis, eu tive a oportunidade de ser, quando foi instalado o juizado de pequenas causas, eu fui o primeiro juiz a fazer audiência já com o computador. Que inclusive o senhor comprou o Que eu computador comprei com com o seu recurso próprio bolso. Ou seja, o tribunal, naquela época, não disponibilizava equipamento para nós, né? A máquina era nossa também, né? Eu lembro que eu levava a minha máquina. Você levou a sua também? Antes do computador? A máquina era sua? Era minha. A Hamilton era sua? Não, a Hamilton era do fórum. Na minha época, eu lembro que eu levei a minha, né? Que era elétrica, porque a Olivetti que tinha no fórum não era elétrica, já era moderna, né? Mas, e as estradas? Como eram as estradas, as distâncias? Como que era a comarca naquela época? Qual foi a comarca mais distante que você foi da capital? Eu tive, assim, a felicidade de pegar só comarcas boas, né? Próximas da capital, né? Inclusive, quando eu ingressei na magistratura, enquanto o tribunal estava designando os colegas para ir, você vai para tal comarca, você vai para outra, tal, eu tive a felicidade de receber a notícia de que o tribunal tinha me designado para ficar de plantão aqui na capital. Você veja só, eu tomei posse em dezembro de 1986, já no plantão de dezembro e janeiro, o tribunal já me designou para ficar aqui. Eu não fui nem para o interior, eu fiquei aqui na capital, né, substituindo o doutor Elon de Carvalho, que era naquela época o juiz titular da 10ª Vara de Família. Então eu fiquei aqui durante o período de férias forenses, aqui na capital. Aí terminou as férias forenses, logo em seguida o tribunal ainda me manteve aqui, me designando para jurisdicionar a 7ª Vara Civil da capital, juntamente com o doutor Manuel Ribeiro. Que era o titular. O fora era ali na Avenida Getúlio Vargas. E como não havia espaço, o tribunal colocou a 7ª Vara Civil em regime de exceção e o doutor Manuel, que me recebeu, me acolheu muito gentilmente, um grande colega, a ele o meu abraço. Nós fazíamos assim, ele me dizia, doutor Elton, nós não temos espaço suficiente aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu trabalho de manhã e o senhor vai trabalhar no período da tarde. Então ele fazia o expediente dele de manhã e eu fazia à tarde. Aí quando foi em março, chegou em março de 1987, o tribunal me mandou para Cáceres, né? Aí eu fiquei em Cáceres, né? Tá bem aqui perto de Cuiabá, mas a minha dedicação... Então, perto é 200 quilômetros, né? A estrada não era boa. E a estrada não é esse asfalto que tem hoje, Não né? era boa, a estrada era de má qualidade, entendeu? Mas eu também não vinha com frequência. É aquilo que eu sempre falo, o compromisso que a gente tinha com a prestação jurisdicional era tão intensa, né, que eu chegava de ficar 1 ano, 8 meses sem vir aqui em Cuiabá. Eu não vinha, só trabalho, né? E depois de Cáceres, eu tive a felicidade de pegar uma outra comarca muito boa, que foi Tangará da Serra, também que não está muito longe da capital, né? A estrada também não era boa, né? Não era de boa qualidade. E de Tangará, eu fui para chegar aqui em Cuiabá, tive que passar necessariamente por Rondonópolis, que também está aqui perto, o asfalto já era melhor, a locomoção era mais fácil, mas também não vinha com frequência. Eu tinha essa coisa muito errada na minha vida, se é que pode falar que é algum erro, é essa dedicação, esse compromisso com a prestação jurisdicional, e eu não vim aqui mesmo. Eu me lembro que lá em Rondonópolis, quando foi um dia, eu recebi no meu gabinete e chegou uma pessoa lá, querendo falar comigo, tudo bem apresentável, dizendo assim, doutor Elton, o prefeito me colocou à disposição do senhor para ser seu motorista.
Eu olhei para ele e falei assim, meu amigo, vamos sentar aí. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você fala para o prefeito que eu agradeço muito, mas eu gosto de dirigir. E eu não preciso de motorista. E eu também tenho ido poucas vezes para Cuiabá. Então, eu agradeço, foi um prazer te conhecer. Leva um abraço para o prefeito, o meu agradecimento. Então, era assim, entendeu? É assim que a gente foi conduzindo as coisas, né? Naquela época havia uma relação muito grande, né, do Poder Judiciário local com as prefeituras, porque naquela época o judiciário era um pouquinho não tão aparelhado como está hoje, né? A gente não tinha dinheiro para nada, então acabava que as prefeituras nos ajudavam em tudo, né? Bastante. Cedendo casa para juiz, porque às vezes não tinha, não era nem questão de pagar, não tinha casa. Então, eles reservavam uma casa para o juiz, reservava funcionários para o fórum. Você chegou a requisitar servidores do fórum, da prefeitura, para trabalhar em fórum? Quando eu cheguei... Em qualquer comarca? Quando eu cheguei em Cáceres, não. Em Tangará da Serra, no serviço social, havia alguns funcionários da prefeitura que a prefeitura cedia para auxiliar no trabalho, porque em Tangará eu fui juiz criminal, juiz da infância e adolescência e juiz eleitoral, né? Então, havia alguns funcionários da prefeitura trabalhando no fórum. E, doutor Eldes, a gente também queria falar com o senhor sobre a questão de quando juiz o senhor já fazia trabalhos voluntários. E aí, o senhor acha importante a figura do juiz também ultrapassar, né, essas barreiras e ter esse contato com a sociedade? Eu antes de ingressar na magistratura, eu já vinha percorrendo um caminho espiritual, onde era necessário, a partir do momento que você começa a se despertar interiormente, não é mesmo? Você também como se fosse um chamado. Você vai sendo direcionado para fazer esses trabalhos de cunhos sociais, voluntários. E eu também tinha bastante compromisso em fazer trabalho de ajudar o próximo. Então, eu pertencia a uma organização esotérica, e ali a busca era a busca do eu superior, do crescimento espiritual. E não existe crescimento espiritual sem a partilha, né? Sem você fazer um trabalho de estar ajudando, estendendo a mão, auxiliando o próximo. Então, eu quando entrei na magistratura, eu já tinha toda essa preparação. Aqui em Cuiabá, por exemplo, todo final do ano, eu fazia uma distribuição de cesta básica. É verdade que eu contava com um auxílio maravilhoso da minha esposa, né? Ela que me ajudava bastante nisso. Meus filhos, né? O Paulo Henrique, meu assessor, trabalhava comigo. Todos os meus filhos eram engajados nesse projeto. Era um projeto social que eu fazia junto com eles, de distribuição de cesta básica. Então, eu pedia ajuda para os advogados, para a empresa. Engraçado que teve uma empresa, a Bergamache, que o diretor dela, quando eu encaminhei um ofício solicitando uma quantidade de leite para distribuir, ele fez questão de vir aqui em Cuiabá para me conhecer, porque ele me disse que ele ficou assim admirado em saber que um juiz estava fazendo esse tipo de trabalho. Coisa que ele, até então, segundo ele me disse, até então ele nunca tinha visto algo assim parecido. E ele fez questão
eu estou vindo aqui em Cuiabá, vim conhecer o senhor, quero saber quem que é o senhor, porque esse trabalho do senhor merece todo o nosso apoio. E aí o que ele colocou de leite à nossa disposição foi coisa assim maravilhosa. Então eu sempre tive esse compromisso de trabalho voluntário, de ajudar o próximo. E até mesmo como juiz, eu sempre entendi que meu trabalho jurisdicional era voltado para o próximo, né? Então, o senhor entende que o juiz ele pode e deve também, de uma certa forma, se envolver com a sociedade, poder ajudar, poder contribuir com a sua expertise, com o seu conhecimento, né? Não só julgar as causas, mas também participar das causas da sociedade, né? Tem um compromisso social, né? Social. Isso aí faz parte também do trabalho do juiz como ser humano, né? Ao lado da prestação jurisdicional, nós temos também a prestação de serviço social, né? Que a gente deve desenvolver, porque o cargo nos oferece a oportunidade de estar em contato com muitas pessoas, com muitas empresas, com muitos profissionais, e todos eles grande. É impressionante, quando você se propõe a realizar um trabalho dessa envergadura, quando você está participando, auxiliando, você recebe muita ajuda, entendeu? O povo cuiabano, o povo brasileiro tem essa inclinação muito forte para ajudar. Agora, o senhor aposentou cedo, né? Ali, Bastante. precocemente ali. O senhor contou para a gente que aos 54 anos. 54 anos. 54 anos. E o senhor não tinha a intenção de aguardar a ascensão a desembargador? Eu nunca trabalhei pensando em ser desembargador. O meu compromisso era ali, no que eu estava fazendo, né? Nunca pensei. Eu estava satisfeito com o que eu estava fazendo, né? Se eu chegasse a desembargador, ia ser apenas uma extensão do que eu já vinha fazendo, né? Mas eu aposentei tão cedo, muito cedo, 54 anos. Foi resultado, na verdade, daquela dedicação excessiva no trabalho, né? Você vê, aqui em Cuiabá eu tinha 4 férias vencidas, não gozava as férias, porque eu colocava, nós até comentamos antes isso aqui, eu colocava o interesse público acima dos meus interesses particulares. Então eu achava que eu tirando férias não tinha juízo, porque aí o outro colega que tinha que atuar em substituição, né? Então eu preferia me sacrificar. Para mim não era sacrifício, é como eu dizia, né? Não sentia sacrifício, eu fazia com prazer, né? Porque eu gostava. Mas eu não tirava férias. Então, quando eu aposentei, só para ter uma ideia, eu tinha 4 férias vencidas, eu tinha 3 licenças-prêmios vencidas, que eu poderia ter usufruído, mas não tirava, porque sempre colocando esse princípio de colocar o princípio da público acima do interesse particular, e aquela dedicação excessiva ao trabalho, sem metodologia de trabalho, trabalhando excessivamente, com muita dedicação, e foi indo, eu comecei a sentir uma coisa muito estranha. A gente dizia também há pouco aqui que nós sabemos que, assim como o corpo humano precisa de alimento, nós precisamos alimentar o corpo humano, a alma também precisa ser alimentada. E qual que é o alimento da alma? O alimento da alma é uma boa leitura, o alimento da alma é uma boa música, é você assistir um espetáculo, é você tomar um bom vinho, de forma moderada, mas é um alimento. Por quê? Porque traz também alegria. A alma precisa de alegria, a alma precisa desse convívio que lhe proporciona
satisfação, bem-estar, né? E só o trabalho estava sugando as energias da minha alma. Comecei, de repente, a sentir uma coisa vazia dentro de mim, né? Com todo aquele prazer que eu tinha de estar realizando o trabalho jurisdicional, com aquela dedicação total, completa, foi chegando um momento que eu senti que estava faltando algo. Dentro de mim começou a surgir uma existência, um vazio, um vazio muito forte, muito intenso, e eu entrei assim, a minha alma estava como se ela tivesse perdida, como se ela não sabia mais onde era a residência dela, onde que eu moro, onde que eu estou, porque a vida era só trabalho, só voltado para o trabalho, trabalho. E o trabalho do juiz, ele é incansável, né? A gente começa, trabalha de manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite, não é só aquele horário das audiências, né? As sentenças, né, sempre são, é um horário extenso, né? Eu chegava, quer ver, por exemplo, Semana Santa, final de ano, eu ia ao cartório, falava para a escrivã, separa para mim aí 500, 600 processos que eu vou para casa. Carnaval, né? E chegava lá, levava para casa 500, 600 processos, né? Passava carnaval trabalhando. Enquanto está todo mundo naquele momento de alegria, de felicidade, né, em comemoração à data, Natal também era a mesma coisa, e eu lá no meu gabinete trabalhando. Então, foi indo, tá vendo? Foi indo, a minha alma começou a reclamar. Mas eu compreendo o senhor. É o senso de responsabilidade pelo volume de serviço, né? A gente quer dar conta, a gente quer ser não para que fale que a gente é bom, mas a gente sabe que ali são vidas, né? Então, a gente não se sente bem descansando, tendo alegria, passeando e o trabalho esperando, e as pessoas esperando decisão. Não é isso? Exato. Então, o senhor trabalhava muito por causa desse senso, não tem certeza? Esse senso, desse compromisso que eu tinha com essa missão que eu tinha assumido, né? Então, era esse compromisso que a gente tinha com a prestação jurisdicional que era tão forte, que chamava, é como se fosse um imã que estivesse atraindo a gente para realizar aquele trabalho. Mas é que vai chegar num momento que, como eu falei, você se esquece da sua alma, né? A sua alma, ela precisa viver. Foi aí que o senhor decidiu aposentar? Aí eu tava um vazio muito intenso, um vazio muito forte. Já não estava sentindo alegria, né? Já estava sentindo que eu estava faltando com a família, né? Que eu sacrifiquei o convívio com a família por muitos anos, não é mesmo? E que eu precisava resolver isso. E a única forma de eu resolver isso era o quê? Era voltar a alimentar a alma. E voltar a alimentar a alma era eu voltar a conviver mais intensamente com a família, a escrever, a dar alegria para a alma. E a alma foi ficando revigorada. E eu senti essa necessidade, e aí, entre o trabalho e a felicidade da alma, eu optei em ficar com a felicidade da alma. Muito bem. Mas, mesmo assim, você tinha uma meta para você? Você fazia uma meta? Porque hoje o CNJ, ele faz meta para os juízes, né? Tem que cumprir tanto por dia, né? Até uma das reclamações, né, dos juízes é a meta. Mas eu tinha uma meta para mim quando eu trabalhava. O senhor também tinha uma meta? A minha meta... O senhor fazia uma meta para você? Eu tinha a minha meta era o trabalho.
Entendeu? Enquanto tivesse. Enquanto tiver. Não tinha, Você não falava, vou fazer o quanto 10 eu podia. sentenças hoje. Não, era o quanto eu pudesse realizar, entendeu? Tanto que, você vê, época de carnaval, época de feriados, eu levava o processo para casa para despachar, para sentenciar, não é mesmo? Era o quanto eu pudesse realizar, eu realizava. Eu tive uma dedicação muito grande, um compromisso muito forte, muito intenso com aquilo que eu jurei cumprir, realizar, e fico feliz que consegui, em boa parte, cumprir aquilo. Não vou dizer que cumpri integralmente, porque é impossível, né? Porque o nosso trabalho judicional é igual enxugar gelo, né? Quanto mais você vai tentar enxugar, está cheio de água. Então, a gente não consegue julgar todos os processos, não é mesmo? Extinguir todos os processos. Né? Lá em Tangará da Serra, eu tive a felicidade de conseguir zerar a vara criminal. O senhor se considera um juiz, na época, à frente do seu tempo? Porque o senhor teve a questão do computador que o senhor contou. O senhor foi o primeiro a usar o computador lá em Rondonópolis, inclusive acabou adquirindo o seu próprio. Teve problemas com a internet, que o senhor também contou para a gente. Além disso, as próprias metas estabelecidas, né, pelo senhor, como o senhor acabou de comentar, com a desembargadora. Então, na sua avaliação de modo geral, o senhor acha que o senhor era um juiz à frente do seu tempo? Eu não sei se eu poderia dizer que era à frente do meu tempo, mas que era no meu tempo, né? Eu era comprometido com o tempo que eu tinha ao meu dispor e dedicar todo esse tempo na resolução dos conflitos, porque a função básica do Poder do Judiciário é a resolução de conflitos, não é mesmo? E eu tinha essa meta de resolução, de saber que a minha função era atuar nesse sentido, né? E o meu tempo foi esse tempo que eu jurei cumprir e cumprir de acordo com aquilo que até o limite onde eu pude cumprir, eu cumpri. O senhor foi juiz em Cáceres, criminal, né? Eu lembro... Não, foi civil. Ah, foi civil? Mas foi juiz em Cáceres. Você teve alguma dificuldade nessa comarca, por ser fronteira, por ter muitos problemas de crimes, né? Porque muitos de nós que lá passamos tivemos. O senhor teve? De ameaças, alguma situação concreta assim? Lá em Cáceres foi assim, eu fui nomeado para ser juiz da vara civil, mas naquele tempo, atuar na vara civil era um segmento bem amplo, até mesmo nas questões trabalhistas, a gente atuava lá no interior. E questões de família, não é mesmo? O que eu destaco, assim, por exemplo, que eu, devido à minha formação espiritual, eu conseguia, na vara, resolver as questões de família, separação, divórcio. Eu era um juiz que eu insistia muito na conciliação do casal, entendeu? Eu tive bastante sucesso nessa área conciliatória, que não todos, né, mas grande maioria, eu conseguia conciliar os casais. Eu me lembro que naquela época, nos Estados Unidos, os magistrados, eles usavam uma colocação, isso lá nos Estados Unidos, eles usavam uma colocação dizendo assim, quando o casal estava em atrito, em briga, eles usavam aconselhar o casal a tirar umas férias. Isso os magistrados lá nos Estados Unidos naquela época, né? Então, o magistrado sugeria para o casal, falava assim, olha, vamos fazer o seguinte, tira umas férias. Se você sentir saudade da sua esposa, você volta. Se você não sentir saudade, é porque esse relacionamento
não tem como prosseguir. E eu pegava isso aí e usava nas minhas argumentações junto ao casal. Eu falava a mesma coisa também. Falava assim, olha, vamos fazer o seguinte, por que vocês não tiram férias? Para que separar? Aí vem aquele assunto que nós sabemos sobre a importância da família, a base da família, para que uma família destruída? Vamos tentar recompor, não é mesmo? Superar as dificuldades do relacionamento. Então, eu tive bastante atuação nesse sentido. Agora, viu, doutora Helena? Sim. A questão da vara criminal, eu acabei sendo juiz criminal em Cáceres, assim que saiu a promoção da doutora Rosângela, para ocupar a minha segunda vara, lá em Rondonópolis, o doutor Adilson era o diretor do fórum, né? Nessa época. Aí o doutor Adilson, bom, eu me vi substituído, né, por uma outra colega que assumiu a minha vara e eu fiquei sem jurisdição. Aí Adilson entrou em contato aqui com o Tribunal de Justiça e falou assim, olha, o Eldes está aqui sem jurisdição nenhuma, aguardando promoção, e nós estamos com a vara criminal aqui sem juiz, porque o juiz titular daquela época tinha sido transferido para Rondonópolis. Aí o tribunal me designou para a vara criminal de Cáceres, onde ali eu fiquei uns 2, 3 meses aguardando até que saísse a minha promoção para Tangará da Serra. Mas eu tenho um destaque importante ali em Cáceres, em questão possessória. E eu tinha por meta toda ação possessória minha, antes de eu conceder qualquer liminar, eu designava inspeção judicial na área. Teve uma área lá que invadida. De um lado, o proprietário alegava que essa área era dele, de outro lado, os poceiros falavam que não, essa área era do INCRA, e que essa área pertencia a eles porque eles tinham direito, invocaram o direito deles. E aí, os funcionários do fazendeiro circulavam pela área armados, atirando, ameaçando os poceiros. Os poceiros, a maioria deles, eram grande o número de poceiros nessa área. A maioria já com família instalado na área. Os poceiros começaram a se armar também para se defender. E aí bateram a porta do judiciário, né? Aí, como era a praxe minha designar inspeção judicial, eu designei uma inspeção judicial para ir à área. Deveria ficar ali uns 500, 600 quilômetros ali de Cáceres, sabe? Aí eu requeri o auxílio da Força Pública, né, para me acompanhar, porque era uma região em conflito, né, com notícias de violência. E quando foi 4 horas da manhã do dia designado, eu tinha conseguido com o coronel do Exército um jipe. Ele me cedeu um jipe e um motorista para ir comigo. Mas a Força Pública, a Polícia Militar, eu requisitei para garantia da ordem. Não só minha segurança, mas também, né, garantir, impor a ordem, a segurança na área, né? Quando foi um dia antes, o comandante da Polícia Militar vai e me avisa que não teve autorização do governador para me oferecer a segurança. Aí eu fui e falei para ele assim, comandante,
eu compreendo a situação, o senhor não tem culpa nenhuma, o senhor cumpra as suas ordens, mas eu já estou com a inspeção designada, nós estamos saindo amanhã às 4 horas da manhã, eu morava ali na Cavalhada, ali perto do fórum. Cavalhada. Nós estamos saindo 4 horas da manhã, eu vou, viu, comandante? Eu vou ter que ir. Mas como que o senhor vai? A área está em conflito, está tendo notícia de tiro na região, o senhor está colocando em risco a sua vida. Eu falei assim, é a minha missão. Eu tenho que ir, não posso deixar de ir, e eu vou. Vai o escrivão, né, o perito, requisitei um perito, e vamos só nós. E falei, ainda brinquei com ele, Deus está nos protegendo, não vai acontecer nada, não sei o que, tal. Ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor, não vou deixar o senhor ir sozinho. Eu vou contrariar a ordem superior. Olha só o caráter, olha a formação desse comandante, né? Eu não vou deixar o senhor ir sozinho, de maneira nenhuma, colocar em risco a sua vida. E que hora que o senhor vai sair? 4 horas? Então eu vou mandar 6 policiais para acompanhar o senhor. E mandou. E nós fomos para a região. Felizmente, fizemos uma inspeção, reuni com os poceiros, né? E a gente tinha essa facilidade de comunicação, de conscientizar as pessoas ali envolvidas, conseguimos resolver a questão, mas para surpresa minha, quando voltei, 2 dias depois, fui informado que o comandante foi punido. Aqui o comando aqui em Cuiabá aplicou uma pena de prisão administrativa como penalidade para ele. Eu cheguei de vir aqui a Cuiabá para conversar com o comandante, no qual o comandante lá estava subordinado, né, aqui na capital, para pedir para relevar aquela punição, né? Por que essa punição? Tá vendo? O comandante estava me oferecendo garantia da minha vida, não só da minha, como dos próprios poceiros ali, levando, porque a presença da polícia militar, ela é muito importante, né? Ela garante a ordem, garante a segurança do local. Mas eu tive aqui, tentei convencer o comandante, o comandante aqui em Cuiabá não aceitou, né? E me falou assim, doutor, ordem é ordem. O senhor sabe tanto quanto eu o que é uma ordem, né? O senhor deu uma ordem, tem que ser cumprida, não tem? Nós aqui também, o nosso regimento interno é assim. Mas aí, você veja só que coisa interessante. Quando eu assumi, lá ainda em casa, por 2, 3 meses a vara criminal, esse comandante aqui de Cuiabá estava num carro cautelado. E ele foi pego numa blitz na Polícia Civil e o carro foi apreendido. Apreenderam o carro dele, porque era carro cautelado. Lá em casa tinha muito carro roubado, né? Uhum. Então, que ficava lá no fórum, né? Aí o pessoal pegava, cautelava. O juiz da época lá cedia carro para um, cedia carro para outro, tal. Aí o carro desse comandante foi apreendido. Aí ele foi falar comigo para pedir a liberação do carro. Eu falei para ele, coronel, o senhor lembra que o senhor falou para mim que ordem é ordem, né? Então, aqui também nós temos uma ordem, não podemos ceder carro cautelado também. Então, o senhor vai me desculpar, mas o carro do senhor vai permanecer recolhido. Mas mudando de assunto, doutor Eldes, depois de aposentado, o senhor continuou estudando e mudou totalmente de área. O senhor foi para a área da saúde voluntária. Como que foi isso? Seguindo
o chamamento do meu eu interior, né? O meu eu interior estava me chamando, né, para a realização de algo diferente, de algo prazeroso. Eu volto a dizer, o prazer da alma, né? A alma sentir bem no que estava fazendo, né? E eu, como tinha essa predisposição, e é coisa que eu já vinha fazendo já há algum tempo, de trabalho de voluntário, né? Eu resolvi me dedicar a fazer alguma coisa. Aí sim seria eu precisava de um hobby, né? Eu precisava fazer alguma coisa, né? E a inclinação que veio foi a de ter aquele cuidado com a saúde, com o bem-estar das pessoas, e resolvi, então, fazer um curso de acupuntura. Então, hoje eu sou graduado e pós-graduado em acupuntura. Eu atendia gratuitamente, voluntariamente, no Centro Espírita Vantuil de Freitas, né? Então, eu atendi um bom tempo lá no Vantuil de Freitas, atendi também no Centro Espírita Memei, e até que aconteceu a pandemia, e aí a gente teve que parar. Hoje eu estou parado, não estou fazendo o trabalho de voluntariado nessa área, por precaução, porque hoje eu estou com 72 anos, a pandemia está bem controlada, mas ainda há, né, vestígios, né, de vírus circulando, então a gente toma esse cuidado. E aí, para não ficar parado, eu ainda, depois da acupuntura, eu fiz um curso de biomagnetismo. Eu também sou formado em biomagnetismo. E eu trabalho com ímã, né? A acupuntura a gente usa agulha e o biomagnetismo se usa o tipo de ímã que você aplica para o tratamento de certas enfermidades. Terminei o curso de biomagnetismo e estou concluindo agora um outro curso que é magnoterapia, que é também o uso de ímã nos pontos de acupuntura, né? E assim a gente vai tocando e criando situações que vai agradando a alma. Advogar, então, o senhor não quis? Olha, eu nunca tive, com todo o respeito que eu tenho à advocacia, eu nunca tive o perfil de advogado. Tanto aquela história lá, você lembra a história? Você não tem, você não fala, então teve isso, né? Então eu não tenho esse perfil, entendeu? Por não ter esse perfil, eu não quis mexer com a advocacia, eu não quis nem, até mesmo estudar o direito, né? Até mesmo estudar o direito, eu não quis dar continuidade, entendeu? Eu resolvi, foi uma experiência, né? Nada na vida acontece por acaso, né? Tudo tem o seu significado, tudo tem o seu sentido, né? Para mim, ser magistrado foi uma grande experiência, uma feliz experiência que eu tive, né? Procurei cumprir com dignidade, com responsabilidade. Eu tive como uma parte dessa missão cumprida, né? E agora passou o tempo, né? Passou o tempo, era aquele tempo. Era aquele. O tempo, nós não somos donos do tempo, né? Há uma força superior atuando aí, ela é que sabe, né? Tudo isso aconteceu porque tinha que acontecer. Hoje eu estou feliz, né? Com boa saúde, a minha alma voltou a alegria, a felicidade. E a felicidade é a família, a felicidade é estar com os filhos, é estar com os netos. Hoje eu tenho 12 netos, 3 bisnetos, né? Então a família está crescendo, né? E a gente fica feliz com essas coisas boas que acontecem na vida da gente. E, doutor Eldes, nós estamos chegando na reta final dessa edição. Que conselho que o senhor deixaria para os juízes que ainda estão atuando?
No momento temos 20 juízes, 23 juízes que tomaram posse agora. Que conselho você deixaria para eles? Tomaram posse essa semana. Olha, o que eu diria aos novos colegas é o compromisso, né? Nós ingressamos na magistratura, nós fazemos um juramento e assumimos um compromisso de dedicar todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho na resolução dos conflitos que venham chegar às nossas mãos. Então, trabalhar, mas também trabalhar com moderação, com equilíbrio. Eu incorri num erro, se é que posso falar que foi erro, de trabalhar excessivamente, trabalhar muito. Eu acho que tudo tem que ter o seu momento, tudo tem que ter o seu tempo. A palavra-chave seria moderação. Trabalha sim, trabalha com dedicação. A sociedade precisa de nós, a sociedade precisa de você. Você é muito importante para a sociedade, muito importante para o Poder Judiciário. O Judiciário é você agindo. Então, mas tenha cuidado, trabalha, mas não se esqueça de você, não esqueça que você tem uma alma, que você precisa dar alegria e satisfação para a sua alma. Viva bem com sua família, não esqueça da sua família, não abandone a sua família, não é mesmo? E muita saúde, muita felicidade, sucesso para cada um de vocês. E o nosso bate-papo está muito bom, tenho certeza que os internautas vão gostar dessa entrevista, então a gente agradece muito a participação do senhor. Eu que fico muito agradecido, muito grato pela oportunidade que vocês estão me dando da gente compartilhar as nossas memórias. Muito obrigado. Eu também agradeço, né? A entrevista foi maravilhosa, parabenizo. Olha, do que eu lembro do senhor, só está o cabelo branco, o resto é igual. Eu fiquei careca. Não muito, né? Já era um pouquinho. Então, eu acho que o senhor está muito bem, né? Continue, né? E parabéns aí pelos novos estudos, nova vida, né? E pela alegria de estar sendo feliz, vivendo, fazendo algo por você. Eu agradeço a sua entrevista, muito obrigada. Eu que agradeço, desembargador. Muito obrigado, foi um prazer revê-la. E desembargadora, eu agradeço também o bate-papo, né? Foi muito bacana. E a gente tem certeza também que os internautas vão gostar, né, dessa entrevista. Nosso bate-papo está chegando ao fim, então a gente termina essa edição de hoje, já aproveitando, convidando você também para acompanhar as outras edições nas redes sociais que aparecem aí na tela. E a gente se encontra na próxima edição. Até mais. Até mais. Até mais.